Eram 4h20 da tarde quando o telefone tocou. Eu estava no escritório, terminando um relatório que precisava entregar antes das 5. Vi o nome dele na tela e atendi sem pensar. Helena, eu acabei de sair do cartório. A voz dele estava diferente, alta, quase eufórica. O padrinho Sebastião me deixou 9 milhões de reais em imóveis e investimentos. 9 milhões, Helena. Você está me ouvindo? Eu segurei o telefone mais forte. Estou ouvindo, Marcos. Isso é incrível. O padrinho sempre foi tão generoso com a gente. Generoso comigo. Ele corrigiu, e algo no tom me fez olhar para o relógio de novo. 4h22. Eu anotei mentalmente. Helena, eu preciso que você arrume suas coisas e saia do apartamento hoje. Pensei ter ouvido errado. Como? Você me ouviu. Arrume suas coisas. Eu quero você fora de casa até às 7 da noite. Vou mandar um advogado encontrar você amanhã com os papéis do divórcio. Minha boca ficou seca. Marcos, nós estamos juntos há 17 anos. Cuidamos do padrinho Sebastião nos últimos 8 meses. Eu estava lá todos os dias, fazendo as refeições dele, dando os remédios, lendo para ele quando ele não conseguia mais ver direito. E eu agradeço por isso. Mas agora eu tenho uma vida nova pela frente. Uma vida que não inclui você. 7 horas, Helena. Não me faça chamar a polícia. Ele desligou. Olhei para o relógio novamente. 4h23. Minha colega de trabalho, Patrícia, me olhava preocupada do outro lado da sala. Você está bem? Ficou branca. Não consegui responder. Peguei minha bolsa, desliguei o computador e saí sem explicação. O trajeto até em casa levou 40 minutos. Quando coloquei a chave na porta, eram 5h05 da tarde. A porta não abriu. Ele havia trocado a fechadura. Toquei a campainha. Nada. Bati na porta. Marcos, sou eu. Preciso entrar, minhas coisas estão aí dentro. A porta se abriu. Ele estava diferente. Roupa nova, um perfume caro que eu não conhecia. Atrás dele, eu podia ver malas. Minhas malas. Está tudo aí, ele disse, indicando 3 malas grandes na entrada. Suas roupas, seus documentos, seus objetos pessoais. Fiz questão de separar tudo direitinho. Marcos, para com isso. Vamos conversar. Eu sei que você está empolgado com a herança, mas nós precisamos pensar com calma. Somos casados, temos uma vida construída juntos. Tínhamos, ele corrigiu. Passado. Olha, Helena, vou ser honesto com você. Eu nunca fui completamente feliz nesse casamento. Fiquei porque era conveniente, porque tinha estabilidade. Mas agora eu tenho dinheiro. Eu posso ter qualquer vida que eu quiser. E a vida que eu quero não é essa. Ele empurrou as malas para fora e colocou uma sacola em cima. Seus produtos de banheiro. Não esqueci de nada. Olhei para o relógio dele. Um Rolex que o padrinho Sebastião havia dado 5 anos atrás. 5h12. Pelo menos me deixa entrar para ver se você não esqueceu nada importante. Não. Ele bloqueou a porta com o corpo. Você tem até às 7 horas para sair daqui. Depois disso, eu chamo a segurança do prédio. Este apartamento está no nome dos 2. Por enquanto, meu advogado já está cuidando disso. Ele sorriu, e era um sorriso que eu não reconhecia. Aliás, tem uns papéis aqui que você precisa assinar. Vou buscar. Ele voltou com uma pasta de documentos. É o pedido de divórcio. Já está tudo preenchido. Você assina aqui, aqui e aqui. Separação de bens consensual. Você fica com o seu carro, eu fico com o apartamento e com a herança que é só minha de qualquer forma. Eu não vou assinar isso agora. Então vai assinar amanhã, ou depois, ou daqui a 1 semana. O resultado é o mesmo. Mas quanto mais você demorar, mais complicado eu vou fazer para você. Assina logo e termina isso em paz. Havia algo na maneira como ele falava, uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Peguei a caneta. Olhei para o relógio na parede da entrada. 5h18. Assinei. Assinei cada página sem ler, porque sabia que não adiantaria discutir. Quando terminei, ele pegou os papéis de volta como se fossem um troféu. Ótimo. Agora, por favor, pegue suas coisas e vá embora. Eu tenho compromissos hoje à noite. Peguei as 3 malas e a sacola. Desci pelo elevador segurando tudo, porque não quis fazer 2 viagens. O porteiro me olhou com pena, mas não disse nada.
Coloquei tudo no meu carro e fiquei ali sentada, no estacionamento, sem saber para onde ir. 5h40. Liguei para minha irmã Beatriz. Ela atendeu no terceiro toque. Bia, eu posso ficar na sua casa uns dias? Claro. O que aconteceu? Te conto quando chegar. Dirigi até a casa dela em Ipanema. Quando estacionei na frente, eram 6h15. Beatriz me ajudou a subir as malas. Ela fez chá, me sentou no sofá e ficou esperando eu conseguir falar. O Marcos herdou 9 milhões do padrinho Sebastião. Eu comecei, e me expulsou de casa. Ela arregalou os olhos. Ele fez o quê? Contei tudo. A ligação no trabalho, a ordem de sair, os papéis em casa, a tentativa de transformar expulsão em decisão voluntária, o jeito frio como ele falou, como se nossos 17 anos juntos não significassem nada. Esse filho da mãe, Beatriz disse, e raramente ouvia minha irmã xingar. Você tem que processar ele. Tem que ir atrás dos seus direitos. Eu não sei nem por onde começar. Amanhã de manhã a gente vai num advogado. Você não vai deixar ele fazer isso com você. Mas eu me sentia vazia demais para pensar em processos. Tomei banho, deitei na cama de hóspedes da minha irmã e fiquei olhando para o teto até o sono vir. No dia seguinte, acordei com o celular tocando. 8h15 da manhã. Número desconhecido. Alô? Dona Helena? Uma voz masculina, formal. Meu nome é Dr. Renato Almeida. Sou o advogado que cuidava dos negócios do Sr. Sebastião Moreira. Podemos conversar? Sentei na cama. Pode sim. Preferiria fazer isso pessoalmente. A senhora pode vir ao meu escritório hoje? É importante. Tem a ver com o testamento do Sr. Sebastião. Mas eu não sou herdeira. O Marcos é o afilhado dele. Eu sei. Ainda assim, preciso falar com a senhora. É urgente. Marquei para as 10 horas. O escritório era em Botafogo, em um prédio comercial elegante. Dr. Renato Almeida era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, terno impecável. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme e me ofereceu café. Dona Helena, eu soube do que aconteceu ontem. O Sr. Marcos já entrou em contato com um corretor para vender alguns dos imóveis que herdou. Como o senhor sabe disso? Porque sou eu quem administra esses imóveis, e porque o Sr. Sebastião me pediu para ficar de olho em certas coisas. Ele abriu uma pasta grossa em cima da mesa. Vou ser direto. O Sr. Sebastião me procurou há 2 anos, quando descobriu que estava doente. Ele queria fazer um testamento, mas ele tinha algumas preocupações. Que tipo de preocupações? Ele amava o Marcos como um filho, mas ele não era cego. Ele via a ganância, a impaciência, o jeito como o Marcos às vezes tratava a senhora. O Sr. Sebastião era um homem observador. Dr. Almeida empurrou um documento pela mesa. Este é o testamento. Eu gostaria que a senhora lesse a cláusula 7. Peguei o documento. As primeiras páginas eram técnicas, listando propriedades e valores. Na página 5, encontrei a cláusula 7. Instituo como herdeiro universal meu afilhado Marcos André Silva Santos. Contudo, estabeleço as seguintes condições resolutivas. Se o herdeiro, no prazo de 2 anos após o meu falecimento, praticar atos que configurem abandono, negligência ou tratamento degradante contra sua esposa, Helena Cristina Menezes Santos, a herança será revertida para a administração de um truste familiar administrado pela própria Helena Cristina Menezes Santos, que terá plenos poderes para gerir os bens e distribuir rendimentos conforme julgar adequado. O herdeiro, nesse caso, receberá apenas uma pensão mensal equivalente a 2 salários mínimos, até que demonstre mudança comprovada de caráter, mediante avaliação psicológica e acordo familiar. Considero abandono, para fins desta cláusula, expulsão da cônjuge do lar conjugal, impedimento de acesso aos bens comuns do casal, pedido de divórcio motivado exclusivamente pela mudança de situação financeira do herdeiro, qualquer ato que coloque a cônjuge em situação de vulnerabilidade social ou econômica nos primeiros 2 anos após meu falecimento. Reli 3 vezes para ter certeza de que estava entendendo. Ele previu isso? Ele não queria acreditar que aconteceria, mas ele queria proteger a senhora caso acontecesse. Dr. Almeida se recostou na cadeira.
Ontem, às 5h22 da tarde, o Sr. Marcos ligou para um corretor de imóveis tentando vender um dos apartamentos herdados. Às 6 horas, ele mudou o status de relacionamento dele nas redes sociais para solteiro. Eu tenho prints. Às 7h30, ele estava em um restaurante caro com uma mulher que, segundo minhas investigações, ele conheceu há 3 semanas em uma academia. Minha cabeça girava. O senhor está me dizendo que... Estou dizendo que o Sr. Marcos violou as condições do testamento nas primeiras 24 horas após tomar conhecimento da herança. O que significa que, legalmente, ele perdeu o direito à administração dos bens. A partir de agora, a senhora é a administradora legal de todo o patrimônio deixado pelo Sr. Sebastião. Não consegui responder. Dr. Almeida continuou. São 9 imóveis comerciais, 3 residenciais, aplicações financeiras, ações e um fundo de investimento. O valor total gira em torno de R$9.300.000. A senhora terá acesso a tudo. Poderá morar em qualquer uma das propriedades, administrar os aluguéis, fazer o que julgar necessário. O Sr. Marcos receberá 2 salários mínimos por mês, depositados em uma conta que abriremos para ele. Eu não sei o que dizer. A senhora não precisa dizer nada agora, mas precisa assinar alguns documentos para formalizar a transferência de administração e precisa pensar em onde quer morar. Tenho aqui as chaves de todas as propriedades. Ele espalhou um molho de chaves na mesa. Este aqui é um apartamento em Leblon, 3 quartos, frente para o mar. Este é um em Copacabana, 2 quartos, andar alto. Este é uma cobertura em Barra da Tijuca, 4 quartos com piscina. A senhora escolhe. Peguei a chave do apartamento em Leblon. Este aqui. Ótima escolha. O apartamento está mobiliado e vazio no momento. A senhora pode se mudar hoje mesmo se quiser. Ele preparou uma pilha de documentos. Agora, sobre o Sr. Marcos. Ele ainda não sabe de nada disso. Minha recomendação é que a senhora volte para o apartamento onde vocês moravam, porque esse apartamento está no nome dos dois, e ele não tinha direito legal de expulsar a senhora. Posso providenciar um chaveiro e um oficial de justiça para acompanhá-la se quiser. Não quero voltar para lá, não depois do que aconteceu. Compreendo. Então vamos deixar o apartamento para ser vendido na divisão de bens do divórcio. A senhora assinou o pedido de divórcio ontem? Assinei. Ele colocou os papéis na minha frente e eu assinei. Sob coação. Isso anula o documento. Vamos precisar fazer um novo processo, do jeito certo. Mas isso pode esperar. Ele sorriu pela primeira vez. Dona Helena, o Sr. Sebastião deixou uma carta para a senhora. Ele me pediu para entregar caso essa situação acontecesse. Ele me entregou um envelope grosso, amarelado. Reconheci a letra tremida do padrinho Sebastião. Posso ler agora? Claro. Vou buscar mais café para nós. Abri o envelope com cuidado. Dentro havia 3 páginas escritas à mão. Minha querida Helena, se você está lendo esta carta, significa que eu estava certo sobre o Marcos. Significa que ele mostrou sua verdadeira face assim que teve dinheiro nas mãos. E significa que você está sofrendo agora, se perguntando o que fez de errado, por que não foi suficiente. Deixa eu te contar uma coisa. Você não fez nada de errado. Você foi gentil, dedicada, carinhosa. Você cuidou de mim nos meus últimos meses sem pedir nada em troca. Você me fez rir quando eu estava com dor. Você segurou minha mão quando eu tinha medo. O Marcos é meu afilhado e eu o amo. Mas eu não sou cego. Eu vi como ele tratava você. As pequenas crueldades, as faltas de respeito, o jeito como ele minimizava suas conquistas e exagerava as próprias. Eu vi. E eu imaginei o que ele faria se tivesse dinheiro de verdade. Então eu armei este testamento como um teste. Um teste que ele falhou em menos de um dia, imagino. Porque homens como o Marcos não mudam quando ficam ricos. Eles só mostram quem sempre foram. Helena, você vai ficar bem. Mais do que bem, você vai ter recursos para reconstruir sua vida, para fazer o que sempre quis fazer, para ajudar quem precisa, se quiser, para viajar, para estudar, para ser livre. Tudo que eu peço é que você não deixe a amargura te consumir. O Marcos vai sofrer as consequências dos próprios atos. Você não precisa fazer nada além de seguir em frente. Seja feliz, por mim. Com todo carinho, Sebastião.
Limpei as lágrimas que escorriam pelo meu rosto. Dr. Almeida voltou com um café e respeitosamente não comentou nada sobre eu estar chorando. O Sr. Sebastião era uma pessoa especial, foi tudo que ele disse. Passamos as próximas 2 horas assinando documentos. Dr. Almeida explicou cada um deles. Assunção de administração dos bens, procurações, autorizações bancárias, transferências de aluguéis. Quando terminamos, minha mão estava doendo de tanto assinar. Pronto, ele disse. Agora, oficialmente, a senhora é a administradora de todo o patrimônio. Os aluguéis dos imóveis comerciais somam cerca de R$70 mil por mês. Esse valor será depositado em uma conta nova que abriremos em seu nome. A senhora também tem acesso às aplicações financeiras, que rendem por volta de R$40 mil por mês. Ou seja, a senhora terá uma renda mensal de aproximadamente R$110 mil. Era mais do que meu salário de um ano inteiro. Sobre o Sr. Marcos, ele continuou. Ele tentará contestar isso. Vai contratar advogados, vai alegar que o testamento é inválido, que as condições são abusivas. Meu escritório está preparado para lidar com tudo isso. A senhora não precisa se preocupar. Quando ele vai descobrir? Hoje à tarde. Vou convocá-lo para uma reunião às 3 horas. Quero que a senhora esteja presente se sentir que consegue. Pensei por um momento. Parte de mim queria estar lá para ver a cara dele. Outra parte de mim nunca queria vê-lo de novo. Eu vou, decidi. Quero ouvir o que ele tem a dizer. Saí do escritório às 12:30. Fui até a casa da minha irmã, contei tudo. Beatriz não acreditou. Espera, deixa eu entender. Você agora é dona de R$9 milhões? Administradora. Não é bem a mesma coisa. Helena, é basicamente a mesma coisa. Você pode fazer o que quiser com esse dinheiro. Ela me abraçou forte. O padrinho Sebastião era um gênio. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Às 2:30, voltei ao escritório de Dr. Almeida. Ele me colocou em uma sala de reuniões espaçosa, com uma mesa grande de mogno. A senhora vai sentar aqui, na cabeceira. Eu vou sentar do seu lado direito. O Sr. Marcos vai sentar na frente. Deixe eu falar, por favor. A senhora só intervém se quiser dizer alguma coisa específica. 3 horas em ponto. A secretária anunciou a chegada do Marcos. Ele entrou na sala usando uma roupa nova, tênis caros. Congelou quando me viu. O que ela está fazendo aqui? Sente-se, Sr. Marcos, Dr. Almeida disse com voz tranquila, mas firme. Não vou sentar até saber o que está acontecendo. Você disse que essa reunião era sobre documentos da herança que eu precisava assinar. E é. Por favor, sente-se. Marcos se sentou, mas ficou olhando para mim com raiva. Helena, eu não sei o que você está tentando fazer, mas não vai funcionar. A herança é minha. O padrinho me deixou tudo. O senhor está correto, Dr. Almeida disse. O Sr. Sebastião de fato o deixou como herdeiro universal. Contudo, havia certas condições. Que condições? Dr. Almeida empurrou uma cópia do testamento pela mesa. Recomendo que o senhor leia a cláusula 7 com atenção. Vi o rosto do Marcos mudando de cor conforme ele lia. Primeiro confusão, depois incredulidade, depois pânico. Isso é ridículo. Isso não pode ser legal. Ninguém pode colocar condições desse tipo em um testamento. Na verdade, pode, e é perfeitamente legal. Chama-se condição resolutiva. O testador tem pleno direito de estabelecer requisitos éticos para que a herança seja mantida. Mas eu não abandonei ninguém. Eu só pedi o divórcio. Isso é direito meu. O senhor pediu o divórcio, doutor. Almeida falou devagar. Exatamente 23 horas após tomar conhecimento da herança. O senhor expulsou sua esposa da casa onde moravam, trocou as fechaduras, colocou as coisas dela na rua. O senhor a coagiu a assinar papéis de divórcio sem assessoria legal. O senhor começou a vender propriedades que ainda nem estavam oficialmente transferidas para seu nome. Tudo isso está documentado. Marcos ficou pálido. Você estava me espionando? Eu estava cumprindo os desejos do meu cliente. O Sr. Sebastião me pediu para observar seu comportamento nas primeiras semanas após a morte dele. Especificamente, ele me pediu para proteger a Helena caso o senhor fizesse exatamente o que fez. Ele não confiava em mim? A voz do Marcos estava estranha agora, mais aguda. Ele te amava.
mas conhecia seus defeitos e deu a você a chance de provar que ele estava errado. Você falhou. Então, o que acontece agora? Eu perco tudo? O senhor perde a administração dos bens. A partir de agora, a dona Helena é a administradora legal de todo o patrimônio. Ela decidirá sobre os imóveis, os investimentos, os aluguéis. O senhor receberá uma pensão mensal de 2 salários mínimos. Marcos se levantou bruscamente. 2 salários mínimos? Eu tinha 9 milhões. Tinha. Agora tem 2 salários mínimos. Ele olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Você sabia? Você sabia disso desde ontem? Não, eu disse calmamente. Eu descobri esta manhã. Mas mesmo que soubesse, você acha que mudaria alguma coisa no que você fez? Você me expulsou de casa sem pensar 2 vezes. Você destruiu 17 anos de casamento por telefone. Você nem esperou o corpo do padrinho esfriar. Você vai me pagar por isso. Ele cuspiu as palavras. Vou processar você, vou processar ele, vou processar o padrinho até na sepultura. Esse testamento vai cair. O senhor é livre para tentar, Dr. Almeida disse, mas devo avisá-lo que esse testamento foi feito com assessoria de 3 escritórios diferentes. Foi registrado em cartório, com testemunhas, com avaliações médicas comprovando que o senhor Sebastião estava em perfeito juízo quando o escreveu. Já antecipamos toda e qualquer contestação possível. E mais, se o senhor entrar com processos temeratórios tentando reverter a situação, a cláusula 8 do testamento entra em vigor e o senhor perde até mesmo a pensão mensal. Marcos me olhou com ódio puro. 17 anos. 17 anos eu aguentei você. E agora você vai me tirar o que é meu por direito? O que era seu, doutor? Almeida corrigiu. E só deixou de ser porque o senhor escolheu destruir seu casamento pelas razões erradas. Marcos bateu a mão na mesa e saiu da sala. Ouvi ele gritando no corredor, depois o elevador fechando. Fiquei olhando para a porta vazia. Ele vai tentar alguma coisa? Vai. Mas não vai conseguir. O testamento é a prova de balas. Dr. Almeida organizou os papéis. Agora, sobre o apartamento em Leblon. Quer ir ver? O apartamento era lindo. 3 quartos grandes, sacada com vista para o mar, cozinha toda equipada, móveis de bom gosto, nada chamativo, mas tudo de qualidade. Dr. Almeida me deu um tour completo. Os aluguéis dos imóveis serão depositados todo dia 10. As aplicações rendem mensalmente. A senhora tem os contatos dos zeladores de cada prédio, dos corretores, dos inquilinos. Se precisar de qualquer coisa, é só me ligar. Depois que ele foi embora, fiquei sozinha no apartamento novo. Sentei na sacada, olhando o mar. Olhei para meu relógio, 5h43 da tarde. Exatamente 24 horas desde que Marcos havia ligado, mudando minha vida inteira. Pensei em tudo o que tinha acontecido. Na dor de ontem, na revelação de hoje, na queda dele. E pensei no padrinho Sebastião, que me conhecia melhor do que eu imaginava. Que me protegeu mesmo depois de morto. Não era vingança o que eu sentia. Era justiça e alívio. Alívio por descobrir que eu não estava louca, que os anos de desrespeito pequeno e constante não eram imaginação minha. Alívio por ter sido vista, validada, protegida. Peguei o celular e apaguei o número do Marcos. Bloqueei ele em todas as redes sociais. Bloqueei os amigos dele que tinham sido meus amigos também, mas que provavelmente ficariam do lado dele agora. Então liguei para a Beatriz. Bia, pode vir buscar minhas malas na sua casa? Vou te passar o endereço novo. Seu endereço novo? É. Eu tenho um apartamento em Leblon agora, com vista para o mar. Ela gritou do outro lado da linha e eu ri. Pela primeira vez em muito tempo, eu ri de verdade. Nos meses seguintes, a vida foi uma tempestade de papéis legais. Marcos tentou de tudo. Contestou o testamento alegando insanidade do padrinho. Perdeu. Tentou provar que eu tinha manipulado o padrinho. Perdeu. Tentou alegar que as condições do testamento eram ilegais. Perdeu. Cada processo que ele abria, ele perdia. E cada vez que perdia, ficava mais furioso. Ele começou a espalhar mentiras sobre mim. Dizia que eu tinha planejado tudo, que eu era uma interesseira, que eu tinha me casado com ele só por causa do padrinho Sebastião. Os amigos que ficaram do lado dele acreditaram. Os que me conheciam de verdade sabiam a verdade.
Mas isso não me machucava mais, porque eu tinha uma vida nova. Continuei trabalhando, não porque precisasse, mas porque gostava. Comecei a usar o dinheiro dos aluguéis para ajudar projetos sociais que o padrinho Sebastião tinha começado. Reformei um centro comunitário, financiei bolsas de estudo para jovens de baixa renda, comprei computadores para escolas públicas. E todo dia 10, quando caía o dinheiro dos aluguéis na minha conta, eu olhava para o extrato e pensava: obrigada, padrinho, você me deu mais do que dinheiro. Você me deu minha liberdade de volta. 6 meses depois, o divórcio foi finalmente concluído. Marcos não apareceu na audiência. O apartamento onde morávamos foi vendido e eu deixei ele ficar com a metade do valor, mesmo não sendo obrigada. Não porque ele merecesse, mas porque eu não queria mais nada que me conectasse a ele. 1 ano depois, encontrei Marcos por acaso em um supermercado. Ele estava mais magro, com cara de quem não dormia direito. Me viu e desviou o olhar rapidamente. Passou por mim sem falar nada. Fiquei observando ele ir embora e senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem satisfação. Só um vazio neutro, onde antes havia uma conexão. 2 anos após a morte do padrinho Sebastião, sentei no escritório de Dr. Almeida para a última reunião sobre a herança. Conforme previsto no testamento, o prazo de 2 anos se encerrou. O Sr. Marcos não demonstrou mudança de caráter. Portanto, a administração dos bens permanece com a senhora indefinidamente. E ele? Como está? Dr. Almeida suspirou. Trabalhando em um escritório pequeno. Ganhando o suficiente para sobreviver, mais os 2 salários mínimos que o testamento garante. Ele ainda mora sozinho, não refez a vida. Acho que ele ainda está processando a perda. Ele não perdeu nada, eu disse suavemente. Ele jogou fora. Há uma diferença. Voltei para casa, para o apartamento em Leblon, que agora era verdadeiramente meu lar. Sentei na sacada, com uma xícara de chá, vendo o sol se pôr no mar. Olhei para o relógio. Não para anotar o tempo como evidência, não para marcar o ritmo de uma injustiça. Só para ver. Eram 6h15 da tarde, e era uma tarde qualquer de uma quinta-feira qualquer. E eu estava em paz. O padrinho Sebastião tinha razão. Homens como Marcos não mudam quando ficam ricos. Eles só mostram quem sempre foram. E talvez seja essa a maior herança que eu recebi, a certeza de que eu merecia coisa melhor. Sempre mereci.